Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Em 2024, fechamos o ano com números positivos no combate ao desmatamento. Isso é muito importante, mas ainda não é o suficiente. Para 2025, a gente precisa fazer mais bonito. Vamos precisar de todo mundo. Você sabe quais as causas, quais os efeitos do desmatamento? Como o desmatamento atinge a você que está daí, da sua casa, nos ouvindo? É preciso pensar na nossa Floresta Branca. É preciso pensar na Caatinga. Olá, você que está nos ouvindo agora pelo Spotify, YouTube e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. O seu podcast que discute meio ambiente, agricultura familiar e convivência com o semiárido. Toda segunda-feira a gente tem um podcast novo por aqui. Faz o seguinte, segue esse canal aqui para que semana que vem a gente já possa mandar direto para o seu feed o nosso programa. Pode ser? Segue a gente aí. Olha, é tempo de reflorestar. Fechamos o ano de 2024 com uma diminuição significativa no desmatamento da Amazônia, a menor taxa em 15 anos, com 31% a menos que em anos anteriores. É histórico, mas ainda temos muito o que fazer. Proteger as nossas florestas é mais que frear o desmatamento. É preciso olhar além da Amazônia, expandir essa luta para a Caatinga. O que podemos fazer para reverter tantos anos de queimada, desmatamento, destruição? A Caatinga perde hectares e hectares, mas é preciso lembrar. A Floresta Branca é fundamental no sequestro de carbono para a vida de animais e plantas que só existem nesse bioma e para o povo caatingueiro. É tempo de refloresta. E é para conversar sobre isso tudo que hoje conversamos aqui com Aldrin Pérez, ele que trabalha no Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, onde coordena o Observatório da Caatinga e Desertificação. Ele atua como professor permanente dos programas de pós-graduação em Ciências do Solo e Ecologia e Conservação. Agrônomo de formação com mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área de conhecimento. E hoje, o nosso entrevistado. Obrigado, João. Estamos juntos e estou à sua disposição para trocar ideias e conhecimento sobre a Caatinga. Maravilha. Então, Aldrin, mais uma vez, muito obrigado, por participar com a gente aqui. E olha, 31% a menos de desmatamento na nossa floresta tropical. Um marco, depois de tantos recordes e recordes de desmatamento. Mas quando a gente olha para nossas outras florestas, mais especificamente para a nossa floresta, a Caatinga, parece que a dimensão é diferente, né, Aldrin? Eu te pergunto, como está a nossa luta por essa floresta totalmente brasileira que é a Caatinga? Ok, João. Veja só, eu gostaria, antes de responder especificamente a sua pergunta, eu gostaria de contextualizar para todo o público que nos está escutando, no sentido de destacar, né, a Caatinga, sua diversidade, seus saberes e suas tecnologias, né, Maravilha. que ela representa. Então, veja só, a Caatinga, João, ela é no mundo científico, ela é conhecida como uma floresta tropical sazonalmente seca, não é? A palavra caatinga é uma palavra mais específica do Brasil, ou regional, não é? Então, que ela quando vamos a apresentá-la e discuti-la a nível internacional, se apresenta nesse conceito. E é uma região aqui do Brasil, do semiárido brasileiro, considerada no mundo como a área de maior biodiversidade da região conhecida como neotrópicos, ou seja, a área biogeográfica tropical do Novo Mundo. E
ela é considerada como a área de maior biodiversidade porque efetivamente ela contém eh, 3.347 espécies, Caramba. dos quais 526 espécies são endêmicas. O que significa endêmica? Que só ocorrem aqui na região semiárida do Brasil. Né? E essas 3.347 espécies, né, com essas 526 endêmicas, estão distribuídas em 962 gêneros Uhum. e 153 famílias. Esse universo de plantas, né, na Caatinga, ele tem um enorme potencial, certo? É, como podemos destacar, quanto à produção, né? 90% desse universo de espécies são espécies lenhosas e das quais 70% tem potencial forrageiro, ou seja, tem um potencial para a, a produção para desenvolvimento da pecuária aqui na região Perfeito. Nordeste. Né? Uhum. É, e na medida que nós conhecemos, tenhamos mais conhecimento sobre como manejar de forma sustentável, nós podemos então viver de forma harmoniosa com esse ecossistema. Outro elemento que quero destacar desse potencial é a biodiversidade de espécies, né? Para você imaginar, além dessas 3.000, né? 3.347 plantas que Uhum. existem, nós temos uma diversidade no campo de, por exemplo, mamíferos, nós temos 133 mamíferos específicos daqui na Caatinga, 93 tipos de aranhas, 548 tipos de aves, 276 formigas, 386 tipos Caramba. de peixes, 196 de reptiles, 94 tipos de abelhas, 98 mamíferos e assim anfíbios. E então você vai que tem uma Sabe diversidade enorme. o que é interessante nisso que você está falando, Aldrin? Que você Uhum. lembra pra gente que a Caatinga é uma floresta. Uma coisa que às vezes é tão difícil de comunicar, né, Aldrin? E que ainda não está reconhecida na Exato. Constituição, Pois é. entendeu? Não é reconhecida que é uma luta que já há muito tempo vem sendo feita para Uhum. reconhecê-la como floresta. Mas hoje no mundo a comunidade científica ha conseguido que ela seja reconhecida, né, como uma floresta Uhum. tropical sazonalmente seca. Esse é o nome que nós usamos, né? Porque quando colocamos caatinga, o pessoal diz que é muito uma que é só aqui no Brasil, né, que é regional, mas na realidade essas florestas tropicais sazonalmente secas ocupam 47% do planeta. Veja E aí só. a importância, né? E desses florestas tropicais, aqui a Caatinga é considerada com maior biodiversidade, Uhum. entende? E aí por isso a importância, a Caatinga é reconhecida como área de vida salvagem mais importante do planeta. Vocês Coisa. terem ideia. Por isso que eu coloquei você, desse universo de plantas e esse universo Aham. de animais, né? Pois é. De diferentes tipos de animais e insectos que habitam aqui nessa região. Né? Então, e fora isso, nós podemos dizer que a Caatinga é a questão da enorme diversidade ou da riqueza biocultural. Sim. Tá? Então, nós temos, por se imaginar, aqui na Caatinga, o Brasil tem 633 terras indígenas, certo? Dos quais Uhum. 54 estão aqui na região semiária ou na Caatinga. Em termos de quilombolas, Brasil tem 503 terras quilombolas, dos quais 110 estão dentro da Caatinga. Nós temos uma enorme, né, Diversidade, universo biodiversidade e diversidade. de assentamentos, né, Uhum. tanto da reforma agrária, ou seja, agricultores, camponeses. Né? Para você imaginar, 90% das pessoas que produzem alimento aqui no semiárido são camponeses, Pois é. como também lhe chamam agricultores familiares. Uhum. E isso dá um caldo mesmo, combinando a riqueza natural da caatinga, né? Tanto de plantas quanto de animais, com esta riqueza, com esta diversidade biocultural, isso se transforma
é um caldo, é um É, balaio de riqueza que não tem valor, né? Que não tem é valor. verdade. E isso, a Caatinga vai prestando um serviço a nível global, uma série de serviços socioambientais a nível Uhum. global, como, por exemplo, é muito importante na regulação do clima local, ela melhora a qualidade do ar, ajuda no controle da erosão. Para você imaginar uma caatinga em pé conservada, ele evita que se perde 150 toneladas de solo. Pois é, se você consegue salvar tanto solo assim, imagine isso para esse Sim, dado que você trouxe de tantos camponeses, produtores de comida sim, que não. estão na Caatinga, né? É, exatamente. Então, para você imaginar, aí nós vamos listando a série de serviços que vocês Uhum. têm, e tem um importante que não se conhecia, ou que não era valorizado, porque dizia que a Caatinga não tinha esse potencial, Sim, que é a capacidade da Caatinga de sequestrar carbono. olha só. Historicamente, se olhar para uma vegetação né, com pouco potencial, Uhum. seja uma vegetação pouco diversa. Hoje sabemos que a Caatinga é 2 a 3 vezes mais biodiversa que a Amazônia, você imaginar. Né? E depois a ciência foi demonstrado, e está publicado esse artigo, que ela tem um enorme potencial de sequestro de carbono. Portanto, se ela sequestra carbono, ela é uma solução para as mudanças climáticas, ou Perfeito. pelo menos ela tem seu aporte para reduzir esse tema das mudanças climáticas. E para quem não conhece, Aldrin, só para você explicar para quem está ouvindo a gente, o que é que significa esse sequestro de carbono, que é tão importante, né, para a Caatinga. Hoje você inclusive trabalha com Certo. pesquisas que mostram esse dado Uhum. tão importante, né, que você traz. Veja só, o que é que sucede? Por que esse sequestro de carbono? Vocês devem estar escutando, vocês devem escutar nos jornais, especialmente esses Aham. jornais abertos, como a Globo, SBT, Record, na internet, Uhum. que o planeta se está esquentando, né? A temperatura está aumentando, Uhum. né? E essa temperatura, ela aumenta, ela, na verdade, historicamente, ela, esse é um aumento, né, que pode ocorrer de forma natural ao longo do tempo. Mas com as ações humanas antrópicas, como o desmatamento, Sim. né, a queima de combustíveis fósseis, uso na agricultura, etc., etc., essa quantidade essa temperatura Uhum. ela tem aumentado, né? Porque se libera mais o que se conhece como CO2, dióxido de carbono, certo? Então, ha aumentado porque o homem ha intensificado esse aumento do CO2 para a atmosfera, havendo um excesso, né? E com isso provocando um desequilíbrio, levando a esse aumento da temperatura. Então, a caatinga, o que ela faz? Ela ajuda a reduzir esse CO2 que está na atmosfera, né? Uhum. E que a Terra, absorvendo esse CO2, ela evita que a Terra fique mais quente, certo? Certo. Mais quente, porque o que aumenta a temperatura são esses gases, esse CO2. O CO2 é um gás, certo? Quando você queima a lenha, você vê aquela Uhum. fumaça saindo, chama CO2, dióxido de carbono. Então a caatinga absorve isso. Aliás, todas as plantas absorvem isso. Só que uma tem uma mais eficiente que outras. Por causa da característica da caatinga, se dizia que ela não absorvia CO2, né? Então, que não absorvia. Mas a caatinga, ela absorve, né? Uma quantidade significativa que depois se transforma em lenha, em galhos, raiz, etc., etc., absorve mais, ou seja, ela retira mais da atmosfera do que libera com a respiração, Olha só. entende? A caatinga, as plantas, elas absorvem esse CO2 para limpar o ar, deixá-lo mais limpo, certo? E para eles utilizam como para fazer seus processos fotossintéticos, absorvem esse CO2 e nos liberam oxigênio, certo? Perfeito. Então, ela ajuda, a caatinga é uma vegetação importante nessa regulação do clima global, que hoje não é, está em um processo linear de aquecimento, Perfeito. né? E que esse aquecimento está, neste momento, está sendo potencializado pelas atividades antrópicas. Quais atividades? Desmatamento, queima de combustíveis fósseis,
armas que são utilizadas na Sim, guerra, sim. ao cimento, a construções, etc. Todas essas atividades, não é? Que geram, que aumentam essa quantidade de Sim. CO2 na atmosfera que as plantas não conseguem e outros sistemas retirar e se vai acumulando. E esse acúmulo vai provocando o quê? Um aumento da temperatura, que é o preço de hoje, a temperatura ela já aumentou 1,5 graus. Se considera como ah, esse aumento como o maior aumento que existiu ao longo E de séculos na Terra. pode parecer pouco para quem está nos ouvindo, Aldrin, mas faz um efeito rebote É muito. gigantesco em nosso meio ambiente, né? Acho que E para nós também. você vê muitos problemas. Você tem lugares onde ocorrem enchentes, como você viu lá no Rio Grande do Sul, no Sudeste, deslizamentos, não é? Isso, exatamente. É, em outros lugares ocorrem secas longas, por exemplo, o Brasil inteiro, para você imaginar, o Brasil inteiro, a seca já não é mais um fenômeno restrito ao Nordeste. Aham, Tá? isso, exatamente. Ela já, Exatamente. devido a essa mudança, a seca hoje se encontra em todas partes, né? No Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Outra coisa que essas mudanças climáticas, por exemplo, vão provocar uma Uhum. expansão do que nós conhecemos como o semiárido. Ele aumentou, tá? Ele aumentou Caramba. em torno de 30%, se não me equivoco, da área. E apareceu na área semiárida, Desérticas, né? árida, aliás, entre Bahia e Pernambuco, entende? Então, essas mudanças climáticas provocam todas essas alterações. Mais seca, mais frequente, você tem mais perda de alimento, menos água, você tem menos água, menos alimento. Então, essa mudança do clima gera esse problema, entende? Então, assim, a comunidade científica ele tem dito, ó, o que está acontecendo? Ó, devido às transformações globais impulsionadas pelo modelo econômico focado no mercado de commodities e serviços especializados, tem intensificado as mudanças climáticas e agravando a crise ecológica, gerando conflitos pelo uso da terra, exclusão social e negligência ambiental. E esses impactos já são muito verificados, especialmente naquela, por exemplo, os parques eólicos, na instalação de parques eólicos e solares, ou nos projetos de agronegócio, especialmente aquela na região, por exemplo, aqui destacamos a região Mato Piba, que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, certo? Então, esses grandes empreendimentos que visam atender essas commodities Hum. geram esses impactos. E aí nós verificamos que nos últimos 20 anos, a área classificada como semiárea no Brasil aumentou drasticamente. Entre os períodos 1971 a 2000 e 1991 a 2020, houve um acréscimo de 160 mil quilômetros quadrados Nossa. de área semiárida, certo? Que antes não existia, representando uma expansão de 21% aproximadamente. É muito, caramba. Regiões anteriormente caracterizadas como clima úmido, como parte do Rio de Janeiro, como parte do Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, quando foi atualizado esse índice de aridez no Brasil, apresentaram agora como clima subúmido seco, certo? Portanto, já foram caracterizadas como áreas suscetíveis à desertificação. Infelizmente, Aldrin, o desmatamento, os efeitos das mudanças climáticas, eles são para todos, né? É bem democrático a forma como isso é desigual. Olha, a gente precisa pensar nas causas e efeitos, porque em nome do lucro se desmata, mas o mundo, ele continua aquecendo e a gente precisa fazer mudanças urgentes. Olha, a gente fala dessas mudanças já já, porque agora a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no programa, mas volta já com mais um pouco disso tudo que Aldrin tem falado em defesa da nossa caatinga. Giro agroecológico. Vamos falar sobre o lançamento online da publicação A Realidade da População LGBT+, no meio rural do Nordeste brasileiro.
O Centro Sabiá, Centro de Estudos do Trabalho e Assessoria ao Trabalhador e à Trabalhadora, o CETRA, e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, convidam você para o lançamento online da publicação A Realidade da População LGBT+, no Meio Rural do Nordeste Brasileiro, uma pesquisa quantitativa no dia 25 de fevereiro, às 10 da manhã. O objetivo de investigar as condições de vida da população rural LGBT+, da região Nordeste e suprir parte da imensa ausência de dados sobre a situação social das pessoas LGBT+, que vivem no rural, que são invisíveis às pesquisas quantitativas. O estudo utilizou um questionário estruturado no intuito de gerar indicadores sociais relacionados à renda, trabalho, escolaridade, raça, etnia, acesso à alimentação e à água, entre outras temáticas. No intuito de apresentar e discutir esses dados, as organizações de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte envolvidas irão realizar o seminário de lançamento. E para participar, pedimos que você faça a inscrição simples para enviarmos o link da sala antes do evento para você participar. Então, para participar do lançamento online da publicação A Realidade da População LGBT+, no Meio Rural do Nordeste Brasileiro, acesse o site do Centro Sabiá e se inscreva. Acesse centrosabiá.org.br. Vou repetir, centrosabiá.org.br. Para mais informações, acesse as redes sociais do Centro Sabiá. Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derrubar árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br. Estamos de volta, estamos aqui conversando com Aldrin Pérez. Hoje o nosso assunto é reflorestas. Bora conversar da nossa caatinga. Aldrin, a gente abriu o programa falando sobre a importância de ter números menores do que anos atrás, né, quando o assunto é o desmatamento. Mas é suficiente frear o desmatamento? Como que a gente recupera o que já foi perdido? É possível, Aldrin? Então, João, é possível sim, né? Eu acho que tudo é possível, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter uma mudança de paradigma, né? O que significa mudança de paradigma? Significa pensar em um novo olhar para a natureza, para o uso dos recursos naturais. E tem várias propostas. A proposta mesmo, você tem a que eles chamam convivência com o semiárido, é uma forma uma estratégia de enfrentar esses problemas, ou a própria agroecologia, né? E também, e por que esses dois elementos? Porque esses dois elementos, essas duas propostas, elas abordam que precisamos analisar as causas estruturantes desse fenômeno, certo? Como eu falei para você, essas causas estruturantes, elas podem ser mudadas através de processos formativos, educacionais, entende? E ele inicia desde o momento que vamos exercer nosso direito ao voto. Olha só. E vou explicar por que isso, entendeu? Eu quero explicar as causas, porque as consequências já estamos vivenciando, Isso, certo? exatamente. Enchente seca, expansão da zona árida, perda de alimento, menos água, já sabemos as consequências. E Mas agora, né? E aí, o que dá para ser feito? E Né? está aí acontecendo. Então, agora, vamos estudar o que gera isso. Então, temos essas causas estruturantes. Veja só, o Brasil, em termos gerais, ele é pressionado por atender essa demanda de energia, de água, alimento para outros países, certo? Não se preocupa muito nem para o interno,
Então, e para atender essa demanda externa por commodities, como aço, O gado, grãos. grão, etc. Para atender essa demanda, o Brasil, e especialmente, isso se acentuou muito nos últimos 7 anos, Isso. desde o golpe com Temer até o governo do Bolsonaro, isso se intensificou. Que separa, mas isso vem desde historicamente no Brasil, certo? Então, Uhum. para atender essa demanda, o que faz? O Brasil foca, né, todas suas forças na produção primária da economia. O sea, aquilo básico, certo? Que ele precisa Uhum. atender essa demanda. Agora são a energia, né? Tem parques solares, parques eólicos. Então, e para atender essa demanda dessas commodities e focar na produção primária da economia, ele precisa de investimentos no setor primário. Uhum. Que são esses investimentos no setor primário? Mega empreendimentos em infraestruturas, né? Para fazer esses mega empreendimentos, você já viu, parques solares, eólicos, precisa muita terra. Agronegócio precisa muita terra. Né? Então, o Estado brasileiro investe na produção primária de sua economia, faz esses megaprojetos e grande parte da terra fica concentrada, né, para produzir essa energia, agronegócio, mineração. Tá? E isso é desmatamento, isso é tirada, né, da nossa mata originária, né? Desmatamento, menos água, menos energia. E o que sucede? Isso, o Brasil atende essa demanda externa. Há uma concentração do poder político em esses sectores primários da economia, que, ao longo da história, promovem um processo histórico colonial aqui na região semiárida, certo? Então, estamos dizendo que elegimos a eleição do vereador, quanto dizem, concentramos o poder em classes, em elites, né, burguesas, historicamente que tem esse poder, que tem muita terra, que captura água, que captura isso, e nós elegimos ele, seja como vereadores, depois como prefeito, depois o filho dele aparece como o filho, o neto, como deputado estadual, depois como Isso. deputado federal, e nós temos hoje, então, até chegar lá no parlamento brasileiro, nas duas câmaras. Então, estas pessoas, vocês estão vendo, né, são que tomam decisões, são eleitos por nós mesmos. Então, estas pessoas flexibilizam né, as Nos leis desconectam do nosso meio ambiente, das nossas pautas ambientais totalmente. também, né? Então, eles geram eles flexibilizam os arcabouços legais, tanto ambiental quanto social. Ocorre essa financiarização da terra pelo próprio Estado, por estes grupos, né, parlamentares, e com isso é o que gera, então, esse fenômeno de degradação dos recursos naturais. E o que nós chamamos de desertificação e mudanças climáticas e perda de biodiversidade. Tem um ODS que se chama ODS, são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São, Isso. se não me Objetivos equivoco, para um país poder se desenvolver nesse. Para meio ambiente, para a sociedade, né, Aldrin? isso. Então, tem um ODS específico que trata sobre vida na Terra, vida Uhum. terrestre. E tem uma meta, a meta 15.31, que determina que todo país deve informar como está a dinâmica da degradação nos últimos 20 anos. Boa. O ano passado, nosso grupo de pesquisa foi contactado pelo IBGE e pela Embrapa e pelo Ministério do Meio Ambiente e nos solicitou que fizéssemos essa conta, esse estudo, como que estava a degradação nos últimos 20 anos, né? E, em geral, no Brasil, ele teve um incremento de aproximadamente 7% em, em área degradada, além do que já tinha, certo? Uhum. Então, veja só, todos esos procesos e essa degradação está associada ao que eu expliquei, esses problemas estruturantes e que precisamos mudá-los com estratégias de essas duas políticas, a convivência com o semiárido, considero que é essencial nesse processo, Sim. e a agroecologia. E aí vem, as Nações Unidas, ela lançou uma proposta de que deveríamos ter uma neutralização da degradação, tá? É, Que é frear totalmente essa destruição para poder retomar, né, Aldrin? isso. E o que é essa degradação, essa neutralização? Ela disse, ó, isso falou para o mundo inteiro, né? Precisamos evitar degradação. O que seria evitar?
seria evitar a degradação da terra, que diz que pode ser evitada abordando as causas dessa degradação, certo? Como você faz? Com formação, com políticas públicas, Importante demais. né? Conscientização e através de medidas proativas, né? Para que aquela área não se degrade, né? E aumente com essa forma sua resiliência. Quais? Tem várias práticas, várias formas, precisamos ser regulamentação. Por exemplo, a regulamentação das terras indígenas e Isso. quilombolas, né? A demarcação das terras, isso precisa ser feito. Precisamos ter feito um planejamento adequado de utilizar a terra em função Uhum. do seu potencial, a gestão adequada daquela terra, isso seria evitar. Então, evita a degradação. Segundo, é reduzir a degradação. Estratégia. Como reduzir? O que significa reduzir? Significa implementar, no caso, práticas de uso agrícola ou manejo florestal, como, ou seja, adoptar a agroecologia como processo, né? Como ciência, mas também como prática que tem bases ecológicas e que consiga fazer uma biodiversidade projetada, mais produtiva e com sustentabilidade. Aí tem Uhum. várias práticas, certo? Até porque hoje, no sistema que a gente vive, já há fome, já existe a fome, ela está presente. A insegurança alimentar, ela está acontecendo. Então a gente precisa de uma mudança também para isso, né? Porque como você muito bem colocou, Aldrin, é tudo conectado, é um grande ciclo. Falar de natureza é falar de sociedade. A gente precisa ter algo que nos conecte em relação a isso. E esse caminho que você aponta de agroecologia é muito Isso, importante. exatamente. Então, a agroecologia, ela foca, né? Precisamos ter a agroecologia, ela dá uma viabilidade econômica, a agroecologia dá justiça social, a Uhum. agroecologia dá sustentabilidade ambiental. Bem, quando digo que a agroecologia contribui de forma significativa, tem estudos mesmo aqui na Caatinga Sim. sobre a viabilidade econômica. Sistemas de base agroecológica, você imaginar, eles têm uma rentabilidade entre, por cada dinheiro que ele investe, ele obtém em torno de três, digamos, um real Uhum. investido, eu tenho 3 a 4 reais. Portanto, e por que ele consegue isso? Porque tem uma diversificação de renda e de produtos, ele tem uma melhor estratégia da cadeia de valores dos seus produtos, ele tem inovação, né? Uhum. E para isso, né, tem as políticas públicas, né, do Estado, como o programa de Isso, exato. e outra coisa importante. Quanto à justiça social, a agroecologia diz que precisamos ter, a pessoa precisa ter sua terra, precisa de forma agrária, mínimo, né? Ele diz justiça social porque precisamos envolver múltiplas partes interessadas, Uhum. justiça social porque precisamos ter diversos sistemas de conhecimento, abordagem baseada em direitos, meios de vida equitativos e a sustentabilidade, tudo isso. Você vai ter um solo mais saudável, maior ciclo de nutrientes, maior biodiversidade, maior armazenamento de sequestro de carbono, maior segurança hídrica. Então, a agroecologia está nesse campo e aí Pode é, tentar chegar para essa tem construção, né? Para um que conserto dessa construção. ter essa mobilização social, né? E a formação. Isso. Formação para aprender a fazer estocagem como o umbu faz. O umbu, ele acumula, quando está chovendo, ele está acumulando água, Isso. né? Ele vai a batatona lá. E Exatamente. quando passa o período seco, ele começa a utilizar aquela água Uhum. acumulada, né? Para aquele período longo, ele se prepara. Então, aqui no seminário precisamos ter essa mobilização social, porque precisamos estar mobilizados, organizados, em cooperativa. Por que é importante a mobilização social? Porque precisamos saber votar, eleger nossos representantes. Oh, daqui a pouco, próximo ano, vamos a ter a eleição para presidente, e deputados e senadores. E Aldrin, para tudo isso que você está falando e puxando os finalmente da nossa conversa, que já está chegando ao fim, o nosso tempo está curto, eu trago a pergunta que eu faço no podcast para todo mundo que passa por aqui, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você dar os seus finalmente e meter o bico na questão. Disso tudo que você está trazendo para a gente, Aldrin, a gente fica esperançoso, né, por um futuro que refaça essa roda, né, esse ciclo que a gente vinha falando de tanta destruição que a gente convive hoje. Convivemos com a destruição, com a degradação, com o desmatamento. Aldrin, recomeçar, reflorestar.
É utopia imaginar que é possível resolver isso no Brasil? Mete o bico. Não, não, eu penso que isso é uma estratégia, né? Já existe, na verdade, já existem experiências exitosas sobre isso. Então, basta querer fazer, basta ter nossos representantes lá no. Por exemplo, a primeira coisa é mudar esse parlamento aí, né? Então, basta ter bons representantes para que não, para que apoiem projetos como estes que visam a conservação dos recursos naturais. Então, para mim, isso é uma questão é, su- é, é, superável, fácil de fazer, basta querer, certo? Porque veja só, se a gente não faz, né? Se não fazemos nada disso, a degradação da terra vai continuar, certo? Nós, provavelmente, podemos, vamos a desaparecer, certo? Podemos desaparecer. Mas a vida na terra, por exemplo, fungos, bactérias, talvez eles continuem, né? E se nós continuarmos com esse ritmo, o que sucede? Se nós continuarmos com esse ritmo de degradação, é, nós vamos ter que procurar outro planeta azul. E será que a gente encontra? E para procurar esse outro planeta azul, nós precisamos que tempo. E tempo é um luxo que hoje não temos, correto? Então, veja só dizendo para você, quanto custa um hectare de caatinga em pé? Vale mais ele em pé que desmatada. Por isso, é possível fazer essa recuperação, certo? Então, eu quantifiquei 4 serviços ecossistêmicos da Caatinga: o armazenamento de carbono, o sequestro líquido de carbono anual, a conservação de água e sedimento e a conservação de nutrientes. Então, uma conta por alto, se fosse assim, realmente, os serviços da natureza não têm valor, certo? Porque não tem trabalho. Se produz naturalmente. Mas um hectare de caatinga conservada dá aproximadamente 20 mil reais por hectare ano. Imagine que essas empresas de agronegócio pagassem pelo menos 2% desse para cada camponês que produz alimento de forma sustentável. A gente não faria uma recuperação, um reflorestamento ou recuperação do ecossistema de forma mais ampla, com dignidade, tranquilidade, viveria em harmonia com o nosso planeta? Então, é isso. Eu acho que é possível fazer essas mudanças e está em nossas mãos, na verdade, né? Está em nossas mãos. Só lembrar, precisamos agir agora, porque tempo, como falei, tempo é um luxo que não temos. Aldrin, muito obrigado por mais uma conversa tão inspirada. É um tapa na cara para a gente lembrar da situação que estamos, mas também um aperto de mão, né, para esse futuro. Vem comigo, vamos nessa esperança. Muito obrigado, viu, Aldrin, por mais essa participação. Valeu, estamos sempre à disposição aí para trocar ideias. E para quem quiser ler, inclusive, essas pesquisas que você faz, Aldrin, como é que a gente encontra mais disso que você faz? Temos aqui no Instituto Nacional do Semiárido, na página dele, e temos uma página que se chama OCA, Observatório da Caatinga e de Certificação, certo? Eu posso mandar o link para você e você lá vai encontrar muita informação, tudo que eu falei aqui está lá disponível, viu? Ótimo. Então, perfeito. Mande para mim que a gente coloca no site do Sabiá. Gente, hoje conversamos com o Dr. Aldrin Marim Pérez. Ele que é latino-americano de origem, nicaragüense de nascimento, brasileiro por opção e nordestino de coração. Ele lidera a elaboração do 2º Plano Brasileiro de Ação de Luta contra a Desertificação e atua como correspondente científico brasileiro na Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação de Efeitos da Seca. Então, papo batido, e agora eu quero falar com você que está me ouvindo aqui. O Centro Sabiá é uma organização não governamental que trabalha tem mais de 30 anos pelo semiárido, por agricultores e agricultoras, pela agroecologia, pela justiça no campo. Mas a gente não faz essa luta sozinhos, precisamos de você. A sua colaboração, seja ela única, seja ela mensal, transforma a vida de muita gente no campo. Vem fazer parte do Sabiá com a gente, doe hoje e garanta o amanhã de quem coloca comida na sua mesa e na mesa de todo o Brasil. Posso contar com você? Para fazer parte dessa luta, acesse aí centrosabiá.org.br
centrosabiá.org.br/colabore. Vou repetir, centrosabiá.org.br/colabore. Vamos voar juntos? Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui, mas o Centro Sabiá continua. Pelas redes sociais, acesse o Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é centrosabiá.org.br. É isso. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, roteiro, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.